Os Estados Unidos caiu dentro de uma armadilha. Você sabe o que o mercado acalmou hoje? Quem sabe? O petróleo está em quanto? O petróleo deve estar em 100 agora, deixa eu me ver. Estava em 113 ontem. Não, ele chegou a beirou 120 nos primeiros momentos, mas aí houve um socorro. Caiu? Deixa eu ver aqui no Investing. Tá? O que aconteceu com o petróleo? O que aconteceu é o seguinte. Conta aí sobre o petróleo. O petróleo está com uma queda terrível, está com $90. Tá. No momento. Tá? Isso daí, o que aconteceu? Isso aqui é um movimento de distensão, porque os Estados Unidos, o Donald Trump veio a público fazer o que ele sabe fazer. E para o mercado ele mandou o recado. Calma que eu estou procurando o Macron, para o Macron procurar o presidente do Irã para a gente fazer um cessar-fogo. Ou seja, os Estados Unidos, pela frente, de cara, está falando para todo mundo que está ganhando a guerra, que vai ganhar, que acabou tudo lá, que é tudo com ele, que é ele que decide tudo lá, e por trás está abaixando as calças e tentando conversar com o Irã, tentando principalmente com o presidente. Só que o presidente hoje lá não manda absolutamente nada. O presidente hoje do Irã não manda absolutamente nada, porque o novo Ayatollah assumiu ontem, assume hoje, né? E, efetivamente, quem está mandando no país é uma junta militar, porque foi totalmente descentralizada. O que aconteceu? É o que eu estava explicando lá atrás. Eles criaram essa figura da decapitação. A decapitação parte de um princípio que aparentemente lógico, que eu corto a cabeça, a tropa fica acéfala e eu ganhei a guerra, tá? Porque eu cortei as cabeças. No primeiro momento, na Guerra dos 12 Dias, isso criou uma cefalia mesmo. Tanto é que Israel chegou a cantar vantagem que teria acabado com a guerra. Durou 12 dias, teve que chamar os Estados Unidos, que não estava aguentando o sistema de saturação. E veio aquela história, acabou 12 dias, beleza. Ótimo. E eles tinham feito um sistema e agora repetiram tudo igual. Fizeram a mesma coisa. Só que dessa vez os caras estavam preparados. O Irã criou um sistema multicamadas, vamos dizer assim, fez o blockchain do comando. Ou seja, criptografou o comando de uma forma em que você não tem como decapitar o comando. Se você tirar um, vai entrar outro. E quem é esse outro, você não sabe, que ele não está ligado diretamente àquela unidade. É um sistema totalmente intrincado, aonde eles têm ordens expressas do plano master que eles fizeram antes e é aquilo ali que vai ser usado, a não ser que se aplique força maior. Se não houver ordem de cima, então você pode matar um comandante, 2 comandantes, 5 comandantes, que isso daí se tornou acéfalo. E o Irã começou a fazer a mesma coisa. Todos esses mísseis que você vê em Dubai, todo você vê explodindo apartamento, hotel, é aonde tem gente da inteligência do Mossad e dos Estados Unidos, oficiais, pilotos que estão ali, vivendo ali. Eles estão matando os caras dentro de casa. Não é uma técnica consagrada em lugar nenhum. Você vai deixar eu falar do professor Jiang ou não? Oi? Você vai deixar eu explicar a tese do professor Jiang? Sim. Eu estou falando aqui o que aconteceu. Pode falar a tese dele aí. Não, só quero... É uma tese bem simples. Primeiramente, que eu tenho certeza que ele é um agente do sistema de inteligência chinês. Por que eu acho que ele é? Nesse sentido, ele tem um papel diferenciado dentro da China, tá? Ele tá dentro da China falando sobre geopolítica. Não é qualquer pessoa que faz isso. Segundo, que ele é professor de quê? Ele é professor de uma escola de elite da China. Ele dá aula lá em Pequim para as crianças e jovens que estão se preparando para estudar fora da China. Justamente essas pessoas vão estudar o quê? Nas universidades americanas, nos colégios americanos. Então, ele acaba explicando e falando das questões ocidentais para esses jovens que não conhecem a cultura, que não conhecem as referências, que não conhecem
obviamente, ele tá fora, ele tá dentro das Big Techs americanas, dentro da China. Não é qualquer um que tem acesso às Big Techs americanas, que posta vídeo, que dá opinião. Não é qualquer pessoa que faz isso dentro do sistema chinês, entendeu? Então, pra mim, ele é um cara que ele tem um papel estratégico dentro do sistema chinês e é por isso que ele faz o que ele faz. E qual que é a história dele? Ele saiu da China muito jovem, foi morar no Canadá. E no Canadá, aprendendo e vivendo a cultura ocidental, ele começou a se destacar por ser um cara muito inteligente e passou na Universidade Americana e foi estudar em Yale. Estudando em Yale, ele começou a ter a noção do que realmente era a cultura estudantil americana, os campeonatos, a competição por notas, por cargos, etc. E aí ele começou a estudar também a história dos Estados Unidos. Como um imigrante, ele quis estudar a história dos Estados Unidos. Então ele estudou muitas guerras dos Estados Unidos. Então ele estudou os presidentes, estudou os conflitos, as zonas de interesses e tudo mais. Aí que eu te passo a bola, tá? O professor Jiang, ô Rubão, ele fala que o Irã vai vencer a guerra e que esse é o estopim dessa Terceira Guerra Mundial. O estopim da Terceira Guerra Mundial é justamente porque quando Donald Trump ataca um país como o Irã, que é um país populoso, é um país que pertence ao BRICS, é um país com uma certa autonomia local, os Estados Unidos quer soterrar os futuros competidores locais, né? Não, ele tá fazendo isso e hoje isso coloca os Estados Unidos numa posição de fragilidade, entendeu? Coloca os Estados Unidos numa posição de fragilidade. E o Irã seria capaz realmente de ganhar essa guerra e esse seria o princípio do fim do Império Americano. O que você acha? Cara, essas teses eu não estudei no Canadá, eu não estudei línguas, eu não estudei em lugar nenhum, eu não fiz nada disso. E toda essa previsão aí eu já faço há mais de 5 anos no meu canal. Tá? Há 4 anos, sucessivamente, eu falo isso daí. O que o professor Jing faz, o Jing, não é privilégio dele. Tem milhares de chineses que fazem isso. Tá? A China manda milhares de estudantes para a Europa, para os Estados Unidos, há pelo menos 30 ou 40 anos. Toda a preparação deles é baseada no conhecer o inimigo por dentro. Então, por isso que eu estou falando. Eu não sei quem é esse professor Jing, eu tenho que ir a fundo. A Terceira Guerra Mundial já começou há muito tempo. A Terceira Guerra Mundial já começou há muito tempo. A Terceira Guerra Mundial, se você quiser uma data fatídica, você pode colocar, ela teve uma pré-guerra, foi uma situação de uma guerra biológica, que eu não vou entrar nesse inteirinho, e essa guerra começa dia 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia pela Rússia.